Olá, queridos irmãos, amigos deste grupo espírita maravilhoso, o Grupo Espírita Amigos da Luz, onde a gente une Japão, Brasil, o mundo inteiro nessa corrente do bem, de felicidade, de alegria, de paz e de muito estudo. Hoje a gente se reúne mais uma vez nesse sábado, nesse horário, nesse lugar maravilhoso, virtual, mas que a gente sente o calor e o abraço de cada um, a energia como se a gente tivesse um do ladinho do outro, para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus, para reviver os ensinamentos do Mestre e também nos aprimorar, né, fazer as nossas reflexões para irmos construindo, né, um ser melhor, um espírito um pouquinho mais evoluído, assim, ó, mas um pouquinho mesmo, mais devagarzinho a gente vai buscando, né, aperfeiçoamento moral, lapidação do nosso coração. Então, para a gente começar com muita bênção, com muita paz, vou convidar todo mundo para a gente fechar nossos olhos, para que a gente vá esvaziando o nosso pensamento, deixando, sim, que aqueles problemas venham vindo e deixando que eles vão com a mesma facilidade que eles vêm. Vamos mentalizando um lugar tranquilo, de muita paz, um campo florido, com um vento fresco, uma cachoeira, talvez, uma água corrente. E neste lugar a gente encontra uma figura muito iluminada, uma luz muito forte, parecida com o sol. É Jesus que vem ao nosso encontro. E neste momento, nos ouve. Amado Mestre Jesus, confiados na tua assistência, na presença dos mentores deste trabalho, dos nossos próprios mentores, nossos anjinhos da guarda, confiados na assistência do mais alto, vamos dando início a mais um estudo do GEAL, aqui reunidos, com o coração aberto, com a disposição de aprender, com a alegria de poder estudar e com a emoção de compartilhar esses momentos tão felizes uns com os outros. Aqui, muito mais do que amigos, irmãos que compartilham essa jornada ainda que à distância. Mas a distância física não é nada para a energia, que faz com que a gente se conecte nesse momento um com o outro, assim, numa energia tão maravilhosa, como se a gente tivesse de mãos dadas, um do lado do outro, neste momento. Assim também sentimos a tua presença, querido Mestre, e agradecemos por toda a instrução, por todas as bênçãos e luzes que serão nos enviadas neste momento. Confiados, então, neste poder magnífico, nessa energia, nessa força, iniciamos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo do GEAL. Que assim seja. Acho que já deu para sentir aí a vibração, a emoção desse momento, dessa alegria de poder estudar junto. Então, seja muito bem-vindo. Você que está aqui com a gente, já conectado, você que está aí pelo YouTube, que vai nos assistir depois, sinta essa alegria, sinta essa energia também. Seja muito bem-vindo. Você que está de bom dia, de boa tarde, de boa noite, no mundo inteiro, seja no Japão, na Itália, Canadá, na Suécia, na Inglaterra, aonde você esteja, sinta-se abraçado pelo real nesse momento. Hoje a gente se reúne para estudarmos juntos, né, o capítulo 25, Buscar e Encontrareis. A gente já vai para a última lição desse capítulo, seguindo a sequência do Evangelho, né, a gente já está quase no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem estudado, né, já há um certo tempo, com muita alegria, com muita bênção. Então, para trazer hoje, né, o capítulo 25, a leitura Não vos afatigueis pela posse do ouro, que é o item 9, 10 e 11, queria convidar a nossa leitora oficial, Luciane Milk, para nos trazer a leitura. Milk, fique à vontade. Capítulo 25, Buscai e achareis. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes,
informai-vos de que é digno de vos hospedar e permanecer na sua casa até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se esta casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela, e se não for digna, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser vos receber nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair dessa casa. E eu vos digo, em verdade, que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos quando os enviou pela primeira vez para anunciar a boa nova, nada tinham de estranho naquela época. Elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido na tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o crescimento das viagens criou novos costumes. Encontram-se viajadores dos tempos antigos apenas em regiões afastadas, onde o grande tráfego ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje, não diria mais aos seus apóstolos: colocai-vos a caminho sem provisões. Além do seu sentido próprio, essas palavras têm um conteúdo moral muito profundo. Jesus ensinava seus discípulos a confiar na providência. Além disso, eles, nada tendo, não poderiam provocar a cobiça naqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas, e é por isso que ele diz: informai-vos quem é digno de vos hospedar. Isto é, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com o que pagar, é digno de ouvir vossas palavras e é pela caridade que os reconhecereis. Quanto àqueles que não os quisessem receber e escutar, acaso recomendou que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem de violência e de força para os converter? Não. Simplesmente recomendou irem a outros lugares, procurar pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm até vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente, o céu era tomado com violência, mas hoje o é pela brandura. Obrigado, Miyuki, pela leitura. Eu vou dar o pontapé para que a gente possa... Entrou alguém aí na conexão que está sem um nome. Qualquer coisa, abre a câmera aí para a gente ver quem que é, eu chamo para falar também, tá? Fica à vontade aí, tá como Rock Chip, ou muda o nome também, já para a gente poder ir se comunicando. Olha que legal essa leitura. Eu vou dar o pontapé, como eu disse, para que a gente possa ir trocando ideia, né? E aí, se cada um, se quiser, abre o microfone, vai falando aí quem está conectado, e vai ser um prazer, né? A gente conversar juntos esse capítulo que é bem legal. Olha aqui que interessante. O primeiro ponto que veio aqui na cabeça, né? No pensamento, foi a gente entender o sentido figurado da leitura. A leitura traz um sentido figurado de visitar uma casa. E ela traz um tópico, né, um tema chamado não vos afatigueis pela posse do ouro. Ou seja, não se afobe, não tenha ansiedade por possuir alguma coisa. E tem muita gente que às vezes assim, nossa, eu tenho um negócio aqui maravilhoso, eu tenho esse mouse que está com pilha carregada e o da Miyuki lá, ela falou que está sem pilha, então, nossa senhora, eu preciso fazer com que ela tenha esse mouse também com pilha, porque o dela está sem. E eu fico assim, ansioso para aquilo, eu tenho que fazer isso acontecer. Pensa, quem teve a maior dádiva dessa terra? Pensa aí no pensamento. Quem teve a maior dádiva da terra? E eu vou responder. Quem teve a maior dádiva dessa terra chamava-se Maria, Maria de Nazaré. Porque ela teve no ventre, dentro da sua barriguinha, o governador espiritual da terra. Então, ela foi a pessoa que teve a maior dádiva. Porque você imagina poder ser a mãe do Cristo. Poder ter o Cristo
como filho. Ela foi a pessoa que teve a maior dádiva. Imagina se Maria ficasse afatigada pela posse do ouro, que é pela posse do Cristo. Porque Maria sabia que quem estava em seu ventre era o Cristo, era o Messias. Pelo menos a Bíblia nos traz assim, Maria teve uma comunicação espiritual, onde um anjo, portador, né, da boa nova, veio e disse que você receberá o Messias. Porque, imagina, se ela não foi preparada pelo próprio Messias para estar aqui naquela encarnação para receber ele, com certeza. Só que a gente tem o esquecimento do passado, então era preciso lembrar, ó, toma cuidado com essa barriguinha aí, não vai fazer muito esforço, faz um repouso, porque aí vai ter o Messias. E aí ela poderia, é a Neide, ó, a Neide acabou de falar, o rock chip é ela. Aí ela poderia ter ficado fatigada, saindo de casa em casa. Oh, você sabia que na minha barriga está o Messias? Você sabia que o Salvador da Terra está aqui na minha barriga? E ir assim, ao ponto dela ser perseguida. Porque, afinal, existia uma profecia que o Messias nasceria, em tal era, não sei mais o quê, então os profetas trazendo aquela mensagem, porque traziam no subconsciente, lá do plano espiritual, a vinda do Messias, a vinda do Cristo, para consolar. Maria foi calma, aí eu estou passando direto, porque eu quero chegar nesse ponto da gravidez de Maria. Quando Jesus estava para nascer, eu não estou aqui trazendo nomes, porque eu não quero me apegar nisso, mas o governador da época, da era, pediu um recenseamento. Tinham que se fazer tipo um censo, né? Voltar às suas cidades para se cadastrar, como se fosse um censo, porque já estavam meio preocupados. A gente tem que saber, né? Quem é aquele menino que vai nascer e aonde vai, para a gente poder saber se é o rei mesmo, se é o Cristo mesmo, o Messias, né? Ou se é só um charlatão e a gente, ó, se ele vier tomar meu trono, eu corto a cabeça. E aí eles vão, né? José e Maria vão para fazer o recenseamento. E quando chegam à cidade, começam a ir para procurar, porque José e Maria, apesar de serem, de certa forma, de baixa renda, mas ele era marceneiro, né? Que agora a gente fala, carpinteiro, né? Então ele tinha uma profissão, ele vendia as coisas que ele fazia, então ele tinha dinheiro. Em momento nenhum na Bíblia traz que José não tinha dinheiro, que era um paupérrimo, que precisava de esmola. Momento nenhum. Então ele poderia pegar um hotel para ficar, uma pousada, uma hospedaria, só que ele foi de lugar em lugar. E todos estavam lotados. Não, eu não consigo te receber. Com mulher grávida, então, não tem como, não tem como. E foi batendo de porta em porta. E não achou lugar. Então não foi por falta de dinheiro, foi por falta de lugar. Mas era uma questão de merecer. Qual lugar merecia Cristo? Provavelmente naquela cidade nenhum. E aí se encontrou, né, a manjedoura ali, se encontrou o estábulo entre os animais, aonde José e Maria falou assim, não, aqui dá para a gente pelo menos dormir, para amanhã de manhã fazer o recenseamento, talvez ir embora. Não se esperava, talvez, que Jesus nasceria naquela época. Naquela época não tinha ultrassom, não tinha acompanhamento da gestação para falar assim, você está de tantas semanas, você está de tantos dias, o bebê deve nascer nessa janela. E aí o Messias vem ao mundo. Se eles tivessem ficado afatigados, talvez eles teriam batido de porta em porta da cidade e oferecendo dinheiro, eu preciso entrar para nascer, porque tem chance do meu filho nascer, não sei o quê. Não. Jesus já nos mostra, no sentido figurado aqui desse ensinamento, que até para ele nascer, o lugar teve que ser especial, para mostrar uma questão de humildade, de respeito pelo lugar aonde está. Aí agora indo para o sentido literal dessas palavras, para a interpretação literal dessas palavras, o que Jesus quis dizer para os apóstolos? Nós estamos levando uma mensagem de amor, de humildade, de fé no Criador, de um Deus que não é perverso, de um Deus que não é tirano, de um Deus que não quer favores, não quer sacrifícios, de um Deus que quer que a gente se ame, de um Deus que pede para a gente se amar. Mas a gente vai encontrar muita resistência, vamos encontrar muitos problemas, vamos bater em muitas portas ofertando dinheiro, e eles vão falar que está lotado.
E, nossa, ainda mais com mulher grávida, não entra. Nós vamos chegar em muitos lugares que nós não vamos ser queridos. E aí, o que a gente tem que fazer nesse lugar? Brigar, falar, mas você tem que me aceitar, você tem que deixar eu entrar, você tem que me ouvir, você tem que escutar o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é a verdade. Não. Kardec ainda coloca aqui, né? Coerção para convertê-los? Não, com exclamação, como se ele estivesse falando assim, ó, não. Sendo bem severo, não. A gente não precisa impor o nosso pensamento, a nossa condição, a nossa presença para ninguém. Eu não preciso convencer a Miúque de gostar de mim. A Miúque, você tem que gostar de mim porque eu sou uma pessoa tão boa. Como é que você não gosta de mim? Como que você não gosta de mim, Miúque? Eu sou uma pessoa tão boa. Ela tem o direito dela de querer a minha presença, querer minha amizade, querer ouvir o que eu estou falando. Muito pelo contrário, o que Jesus pede é para a gente sacudir a poeira, ou seja, levanta, dá uma batidinha, né? O sacode a poeira hoje em dia já não tem tanto isso mais, porque já está tudo asfaltado, né? A gente já não tem tanta poeira nos pés e nas roupas, como era antigamente, que as estradas eram de terra, e por isso que você sacudia a poeira, porque você estava todo empoeirado da viagem. Mas sacode a poeira e vai embora. Não se importa com isso aí. Porque se a sua presença é de luz e aquele lugar está preparado para receber luz, ele receberá a tua luz. Mas se ele não está preparado para receber a tua luz vai pelo ambiente e vai voltar, porque aquele lugar não está apto para receber a tua luz. Então, o que Jesus quer dizer é assim, ó, prepara a tua morada, prepara o teu coração, porque se o seu coração não estiver pronto para receber Jesus, para receber a verdade, para receber a Deus, a presença dele vai chegar, vai encontrar um muro e vai embora. Não quer dizer que Deus vai me abandonar, não quer dizer que Jesus vai nos abandonar, ou que a energia dele vai deixar de nos proteger. Quer dizer simplesmente que o meu coração não vai sentir, porque ele não está preparado, ele não está pronto. Quando Jesus aqui esteve, a gente teve pessoas que o chicotearam, que o açoitaram, que o crucificaram, provavelmente nós, porque senão a gente não estava aqui estudando juntos num sábado, todo sábado, né? E teve pessoas que o seguiram e deram a própria vida por Jesus. Quando Pedro fala para o Cristo, né, que eu te amo tanto e eu vou levar a tua palavra, e o Cristo fala para eles, não, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Às vezes Pedro fica assim, mas não é possível, eu sou o apóstolo amado, eu sou o que mais segue esse cara, eu sou o que mais briga por ele, eu desembanho minha espada para defendê-lo, e ele vai falar para mim que eu vou negar ele. Esse homem está doido. Provavelmente Pedro pensou isso, ele não deve ter falado, porque Pedro tinha mais modos do que eu, mas ele deve ter pensado isso. E Pedro, quando na perseguição, de medo de falecer, né, de medo de ser perseguido e ser morto também, chega ao ponto de falar, eu nem conheço esse cara aí não. Se você andava com Jesus, fala, não sei nem quem que é. Rapaz, já te vi junto com ele. Fala assim, não, era alguém parecido comigo, não era eu não. Porque ele estava pronto para receber a presença do Cristo, mas ele ainda não estava pronto moralmente para defender a presença do Cristo. E quando ele percebe que a palavra do Cristo precisa realmente ser divulgada, independente do Cristo estar aqui, vira um dos maiores, né, divulgadores e promissores da palavra do Cristo na sequência, ao passo de ser condenado por, vamos dizer, de certa forma, heresia, porque o costume judeu era um, e aí Cristo pregava outra coisa, e aí Cristo já foi condenado à cruz, Pedro também. E aí o que ele fala? O que ele pede? Aí tem esse trecho na Bíblia e Tim e Vanessa imortalizou para mim naquela música, né, na música Pedro, de nome Pedro, que é linda. Quem estiver assistindo que não ouviu essa música, procura no YouTube ou no Spotify. Spotify é melhor, porque você ouvir com mais qualidade. Procura lá, Tim e Vanessa. Não estou fazendo propaganda, gente. Eles não nos patrocinam. Podia, mas não nos patrocinam. Procura Tim e Vanessa. O Tim e Vanessa não, porque eles fazem muita caridade. O Spotify que não patrocina a gente. Tim e Vanessa
Pedro, que maravilha, que poesia, que vibração que a gente sente. Que quando eles trazem ali, né, e está isso na Bíblia, que depois do mestre, martírio é troféu. Sofrer é um troféu, porque o maior amor que andou na terra aceitou ser crucificado. Tinha poder para parar o tempo, para falar assim, ó, tá todo mundo aqui magnetizado. A partir de agora fica todo mundo quietinho, que eu vou sobreviver. E ele aceitou ser crucificado. Eles colocam Pedro na cruz de cabeça para baixo, porque Pedro não queria ser comparado com Jesus, porque ele não se achava digno de ser comparado com Jesus. E aí nós hoje, espíritas, né, que já estudamos um pouquinho, estamos aí 2000 e tantos anos depois disso, já lemos a Bíblia, lemos o Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno, e a coletânea de André Luiz, coletânea de Emmanuel, e nos achamos donos da verdade. Eu ando com Cristo, porque eu já estudei demais. Chega na Eliana hoje e fala assim, Eliana, vou te aprisionar, te chicotear 70 vezes e te crucificar. Ela fala assim, não, não vai não. Muito obrigado, não quero. Chega no Jefferson e fala assim, ó, você vai ter que pegar a pé, e aí de Uberlândia, Minas Gerais, até São Paulo, a pé, de cidade em cidade, pregando a palavra de Jesus, falando de Jesus para o mundo, e quando você chegar lá em São Paulo, você também vai ser crucificado. Eu vou, não. Muito obrigado, eu vou continuar aqui quietinho, no meu canto, e muito obrigado. Será que eu não estou querendo dizer que para receber Cristo no coração, para estar apto a receber essa luz, a gente precise hoje fazer isso, porque isso era o que precisava ser feito pelos apóstolos. Por isso que Jesus pediu para eles baterem a poeira e irem, né, para outro lugar onde as pessoas merecessem as suas presenças. A gente não precisa fazer isso hoje. O que a gente precisa hoje é ser mais caridoso, é amar o nosso próximo. Foi só isso que Cristo nos pediu. Chico fala, né? Jesus não pediu para a gente escalar o Everest, não pediu para a gente fazer grandes coisas, pediu para nos amar, para que amássemos uns aos outros. O que a gente não pode é que achar que porque eu sou espírita, porque eu já tenho um pouquinho mais de esclarecimento desvelado, não quer dizer que eu tenha a verdade, mas as respostas já estão lá no livro dos espíritos, já sei o que é um espírito, por que que eu estou aqui, para onde eu vou, por que eu estou passando por esse sofrimento. Não quer dizer que o meu irmãozinho, que talvez é ateu, talvez é de outro segmento religioso, de outro pensamento filosófico, tenha também que ter essa verdade. Porque senão eu vou ser o chato. Ó, você tem que ir no centro. Você tem que estudar isso. Toda vez que eu imponho alguma coisa, eu sou menos Jesus e sou mais imperador. Jesus não impôs a ninguém. Em momento nenhum ele chegou, ó, você tem que me seguir. Você tem que fazer isso e aquilo. Ele falava assim, ó, faz isso e vai ter isso. Faz isso e viverás. Faz isso e receberás o paraíso. Faz isso e receberás a vida eterna. Jesus mostrava o caminho e não obrigava que você o seguisse, que você seguisse o caminho. Mas a palavra instrui, o exemplo arrasta. O exemplo do Cristo fazia com que a gente o seguisse, até hoje. Então, o espírita que quer ser bem aceito nos lugares aonde ele é bem querido, ele não adianta chegar lá falando. Não adianta chegar lá e ser o melhor palestrante da noite. Não adianta chegar ali e ser a pessoa que mais entregou cesta básica, que mais atendeu os homeless, que mais serviu sopa, se ele faz isso para mostrar que está fazendo. Ah, eu tô lá servindo sopa e tô lá no TikTok. Hoje a moda é TikTok, pelo menos aqui no Brasil. Olha, gente, sopa para os pobres. Não. Se ele vai lá na palestra, fala bonito para todo mundo ouvir e chega em casa e vai bater em todo mundo, nos filhos, na esposa, no marido, no companheiro. Se ele fala bonito na rua, que a gente tem que ser caridoso, e às vezes quando um necessitado chega perto dele pedindo um prato de comida, ele tem nojo. Que eu não quero dizer que a gente tem que ajudar toda vez, que a gente talvez não tenha posses para ajudar toda vez, mas um sorriso, um bom dia, uma palavra de consolo, talvez, em determinado momento, valha mais que um prato de comida.
Para eu finalizar a minha fala, e vou passar para outras pessoas falarem, lembra do Chico. Chico era uma pessoa tão iluminada, mas tão iluminada, que ele não precisava falar assim, eu sou Chico Xavier, para entrar num lugar e as pessoas se sentirem bem. As pessoas chegavam perto do Chico e já se sentiam bem, porque a energia dele já contaminava o ambiente. E ele teve perseguidores. Teve pessoas que falavam, vou desmascarar esse cara, vou desmascarar esse médium aí, que isso aí é tudo balela, ele inventa as coisas. Pensa, se o Chico inventasse isso da cabeça dele, ia ser o maior escritor do mundo, né? Esses escritores aí, ó, que escreveram seus best-sellers, não ia ser ninguém, o cara deixou mais de 450 livros escritos. Mas alguém queria desmascarar ele, alguém achava, né, um jornalista, um juiz, achava que aquilo ali era mentira. E a presença do Chico era tão boa, que aí tem uma história que é narrada no Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, perdão, que fala que tinha uma comunidade que o Chico atendia, e naquele dia específico, ele sempre levava cesta básica, fazia um passo, distribuía água fluida. Naquele dia não tinha, né, o que comer, não tinha o que levar, porque não tinha tantas doações, não tinham ganhado muitas doações. E aí a equipe que andava com o Chico, né, o pessoal que ajudava, falou assim, mas como é que a gente vai lá? O pessoal lá passa fome. Se a gente não levar comida, nós vamos lá fazer o quê? Aí o Chico falou assim, preocupa não, Deus vai prover, isso aí Jesus vai mandar. E foi. Aí ele foi e começou a distribuir água fluida para o povo. Diz que, segundo contam os relatos, a água fluida daquele dia estava até grossa. Ela tinha uma consistência pastosa parecendo gelatina. E a água fluida que o Chico tinha preparado. De tanto fluido que tinha de carinho naquela água. E aí ele fez todo o culto ali com aquelas pessoas, rezou com eles, né, fez as suas orações, os passos, atendeu aquele pessoal, e quando estava quase indo embora, buzina um caminhão. Pam, pam, pam. Cadê o seu Chico? Quem que é? Aí o Chico leva, sou eu. É que eu vim trazer essas doações, eu tenho uma carreta aqui de cesta básica, que o patrão mandou trazer, era uma fábrica, né, uma indústria que tinha mandado as doações, que era para entregar na casa do Chico. Ele falou, mandaram entregar lá na sua casa. Aí o Chico fala, uai, mas não tem ninguém lá? Como é que você sabe que eu tô aqui? Não, porque tinha um senhorzinho, assim, de uma barbinha branca, os olhos azuis, que falou pra gente onde você tava. O senhorzinho de barba branca, olhos azuis, aí o Chico já olhou pro Emmanuel, e o Emmanuel falou assim, era Bezerra, mandou eles vir aqui. Materializou para mostrar para o caminhoneiro onde ele entregava. Então, se você for digno de receber a luz vai até você. Mas se você não for digno de receber a luz, se você não estiver preparado, ela pode bater na sua porta, que ela vai encontrar uma casa vazia. Então, eu dei o pontapé na reflexão, gastei uns minutos aí, né? Agora é com vocês. Quem quer começar? Melvi. Deixa eu falar um pouquinho, né? Como o Espiritismo é também a fé raciocinada, por exemplo, o que o Chico falou, né? Eu não pedi para vocês escalarem o Everest, mas para ter compaixão com o seu próximo. Eu, particularmente, Melvi, eu acho muito mais fácil escalar o Everest do que ter compaixão com o próximo, né? Porque às vezes o coleguinha é difícil. E aí, escalar o Everest é uma questão minha de preparação, né? Que vai depender só de mim. E é uma atividade isolada, né? Então, quando me falam, você fez o caminho de Santiago para quê? Eu fiz o caminho de Santiago para mim, comigo mesmo. Foi fácil? Não foi. Não foi. No primeiro dia, psicologicamente, eu estava preparada, mas chega uma hora que o corpo não aguenta, o corpo não vai, as pernas não se movem, né? E aí você entra mais em contato com você mesmo, com as tuas limitações. E algo muito importante que eu fiz quando eu fiz o caminho de Santiago foi, eu não vou ter contato com o mundo exterior. Então, quando eu chegava, eu fiz bem na época do Covid também, então a gente fazia o caminho com máscara, eu não fiquei
com outras pessoas, eu ficava num hotel sozinha, e foi um encontro comigo mesmo fantástico, né? Outra coisa que o Jefferson falou também, que eu raciocino muito, por exemplo, você deu lá o exemplo, né? Ah, a Milk não gosta de mim. E aí, o que que acontece no mundo? Ah, Milk, você tem que ter mais paciência com o Jefferson. Ah, Milk, o Jefferson é uma pessoa tão boa. Ah, Milk. E aí, o que acontece? A Milk é criticada, né? Porque o Jefferson é uma pessoa tão boa e a Milk não quer ter contato com ele, né? E será que é assim que a gente tem que ver, né? Será que, em vez de colocar a culpa na Milk, assim, a Milk simplesmente tem, né, o ponto de vista dela, tem os princípios dela, tem a educação dela, e o Jefferson não cabe dentro daquela proposta dela. Então, não é nada contra o Jefferson. A Milk não está fazendo nenhuma escolha, não está tendo nenhuma atitude contra o Jefferson. Ela está respeitando ela mesma. Será que a gente pensa assim? Não, a gente critica a Milk, porque a Milk está errando. Mas muitas vezes a Milk ela só está se respeitando e tá tudo bem, né? Talvez sim o Jefferson seja uma pessoa de luz que vai trazer o bem. Talvez a Milk não esteja preparada para aquilo. Talvez também o Jefferson, nos olhos dos outros, seja uma pessoa maravilhosa. Mas a Milk tem outros olhos e vê que aquilo que o Jefferson fala não é aquilo, não são as atitudes dele, né? Então aquilo que todo mundo vê, a Milk consegue ver mais profundamente e fala: isso não é para mim. Eu consigo ver a outra face da moeda e eu não quero isso para mim. Algumas pessoas, aquelas que consideram, né, uma maravilha, a melhor pessoa do mundo, pode ser que com o tempo, com a estrada, com o caminho que a gente pega, um dia vão falar: puxa, o Jefferson não era aquela pessoa que a gente achava. Outras pessoas, não vão chegar mais nisso. Mas o que que é o importante que eu acho que a gente tem que sim raciocinar sobre muitas coisas? É, a Milk não está fazendo nada contra, ela está respeitando ela mesma. E quem sou eu para apontar o dedo e falar: você está errada? Ela tem experiências de vida, ela tem princípios que são dela. O importante é ela não fazer mal ao outro, mas se a escolha dela é só dela e para ela, isso não deve ser nem motivo de discussão. Eh, outra coisa, quando falam assim: "Ai, eu quero ter paciência", né. Eu entrei esse ano eu falando assim: "Eu não vou pedir paciência, porque quanto mais paciência eu vou pedir, Deus vai me dar oportunidades para eu tratar a paciência, e eu não tenho paciência, então eu não quero mais. Chega, chega, não quero, eu não tenho paciência, não tenho". Então não adianta você querer ficar aí treinando a minha paciência, porque eu não tenho paciência. Eu já entrei esse ano sendo muito clara. Vamos treinar outras coisinhas então, porque essa não quero. Pode ser que depois eu treinando outras dificuldades, eu vou chegar a essa da paciência, mas a paciência com o meu próximo, a paciência com o coleguinha do trabalho, a paciência com o vizinho que grita, berra, né? Não tenho, não tenho, né? Se eu tivesse toda a paciência, não tava, né? Eu não estava aqui encarnada, gente. Eu tenho um monte de dificuldades, eu tenho um monte de dificuldades que eu vou ter que superar. Então, assim, vamos aceitar aquilo que está difícil? Tá difícil? Tem uma outra mais fácil que eu posso trabalhar? Então vamos para mais fácil, porque a difícil não tá dando, não. E como diz o Adalberto, espírita não pode mentir. E não tô mentindo, tô falando a verdade.
Agora eu deixo o próximo. Meu, você tá certinha, porque pensa, né? A gente às vezes quer resolver a coisa mais difícil que a gente tem. Por exemplo, a minha dificuldade é com pessoas, então eu vou para o mundo, ficar no multidão que eu tenho que resolver isso. Aí a gente se frustra, viu que não deu certo, às vezes entra numa tristeza profunda e aquilo ali, a gente se sente um frustrado, um fraco, alguém que não conseguiu. Se a gente tivesse focado no que é fácil para a gente, por exemplo, eu tenho facilidade, por exemplo, com pelo menos não ficar caçando confusão. Então, pronto. Né? Talvez é isso que você escolheu lá no plano espiritual, é pelo menos não juntar mais problema, né? Obrigado, Melvi. Vamos para o próximo. Só lembrando, gente, que a Miyuki não tem nada contra mim, não, tá? É brincadeira. Ah, eu ia até falar É isso, porque porque foi ao contrário, viu? É um exemplo bem ao contrário, né, Jefferson? É, é que era um afinidade, eu até exemplo, falei para o Jefferson que eu acho que é de outras já, né? De outras vivências, né, Jefferson? É, é que era um acho que ele. exemplo que o É, Jefferson falou, e aí eu fui na onda, né? é, A gente vai. Eliana. E só para comentar um pouquinho o que a Melvi falou, eu acho assim, eu cheguei num estágio da minha vida que eu tento um dia de cada vez. Então, eu tento fazer o melhor que eu posso dentro das minhas limitações. Então, eu decidi assim que eu decido quem eu convido a sentar à minha mesa. Então, no momento, eu tenho um monte de cadeiras vazias. Então, eu escolho quem vai sentar na minha mesa, porque, assim, é aquela história que você falou. De repente, você quer ajudar, você quer fazer uma coisa boa. Não. Então, assim, eu procuro, assim, a coisa simples, mas com um sorriso. Todo dia, eu e meu marido caminhamos no parque, de manhã cedinho. Você encontra várias pessoas, gente que você nunca viu na vida. Bom dia, good morning, e aí vai. E tem gente que você fala bom dia, a pessoa vê a cabeça. Então eu penso assim, perdeu uma grande oportunidade de poder conhecer uma pessoa interessante. Então eu acho assim, a gente tem que fazer o que a gente é capaz de fazer e não o que a gente acaba lendo. Ah, você, ah, como a Mel falou, paciência, né? Então, por exemplo, eu também não tenho muita paciência. Eu estou assim, um pouquinho agora, melhor. Mas assim, me fala, você perde a paciência? Assim, eu não posso perder o que eu não tenho, né? Então, é assim, a cada dia, eu acho assim, eu vou lendo, eu vou aprendendo, a vida vai me ensinando um monte de coisas, e a gente vai não bate com a cabeça na parede. Tenta fazer o melhor que a gente sabe dentro das nossas limitações. Então, por isso, você convida para sentar à sua mesa aqueles que você tem uma afinidade. E as cadeiras vão ficando vazias, ou elas vão se preenchendo, e assim vai. Só assim esse comentário. Tem mais, Miyuki? Eu passei uma situação, né? Eu não sabia que ele, né, era de uma outra religião, enfim. Eu fui lá, marquei um horário para ver o cabelo. E aí eu estava comentando, né? Que eu tinha que ser um horário tal, porque na época a gente ia até Suzuka no estudo de sábado à noite. E ele falou, estudo do quê? Daí eu falei, a gente vai estudar o espiritismo, né? Que a gente faz Aí ele deu quase um passo para trás, né? E ele começou a questionar, sabe, assim, e olha, parece incrível, né? Ele perguntou assim, mas por que vocês falam que Jesus não é Deus? Porque Jesus é Deus. E eu estava com a resposta na ponta da língua, mas eu acho que, né, na época, na hora, acho que a espiritualidade não tinha uma água para colocar na minha boca, para a gente não criar conflito, né? Mas a resposta é muito simples, porque na própria oração que Jesus nos ensinou, ele começa com Pai Nosso. Então, ele se inclui como irmão da gente, né? Ele fala que Deus é pai dele também. Então, Pai Nosso que está no ele se inclui. E eu não conseguia falar, bloqueou assim. E eu saí assim tão frustrada, porque ele não quis me atender, ele ficava remarcando, no final não fez o meu cabelo, marquei com outra pessoa. E na época eu sentia assim, nossa, acho que eu perdi, sabe, a oportunidade de falar e tal. E hoje, né, no estudo, a gente vê que não perdeu, né?
A gente manteve o respeito, né? É não causar, não querer impor, né? A gente pensa que perde, mas a espiritualidade vai mostrando para você o amadurecimento, né? Esse estudo que você fala, não perdi a oportunidade, não. Não era a hora, né? Não criamos conflitos, né? Ele continua, espero que continue, né? Nele. E eu aqui caminhando, né? Só não tinha, na época, acho que a aguinha, porque acho que a espiritualidade, se não tivesse, ia dar um jeito de falar, não, ó, não cria conflitos, né? Acho que o respeito tem que ponderar, assim, a indiferença da crença da pessoa ou não, né? Onde nós estamos nessa caminhada, né? Acho que o respeito tem que prevalecer sempre, né? Meu, que tem aquela frase, né? O silêncio é uma prece. Tem horas que ficar calado é muito melhor. A gente mantém a sanidade mental, mantém talvez um relacionamento, né? Porque não vou falar nem que isso é amizade, porque se a gente precisa se policiar com a pessoa, isso não é amizade, é só um convívio, é um colega. Mas a gente mantém, pelo menos, mantém o emprego, muitas das vezes o réu primário, mantém a liberdade. Então, assim, tem hora que o silêncio é muito melhor. Neide, Akira, quer falar agora? Quer deixar para depois? Vou falar um pouquinho, né? Fica à Ah, vontade. eu estava pensando assim, quando a Eliana fala, a Melvi fala, você, a Luciana, a gente vai passando um filme, né, na cabeça da gente. E quando ela falou, né, que o cabeleireiro, né, não aceitou ela, justo aqui eu estava lendo, né, que Jesus, ele não disse em nenhum momento assim, que nós, assim, aquelas pessoas que não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, né? Ele está dizendo isso, e que a gente não deve violentar nenhuma consciência. Então, realmente o silêncio, como o Jefferson disse, é uma prece, porque muitas vezes, agora eu entendo isso, mas antes eu queria dizer, não, você está errada, o espiritismo é isso aqui ou aquilo, né? Mas agora já fico no silêncio, né? E uma vez, lendo uma frase, estava escrito, quando aquela pessoa ela quer impor, ela quer colocar a opinião dela, então disse, cale-se e deixe o mais tolo falar. Olha, parece até mas realmente, né, Jeff, você já viu essa frase? É uma coisa muito, muito boa se a gente for prestar atenção. Eu lembro da minha mãe, que é sempre católica, e quando eu procurei o espiritismo, que meu pai faleceu, eu fiquei procurando, e aí eu falava, mãe, olha, está acontecendo isso e isso, eu estou sentindo tal coisa, estou imaginando tal coisa, está acontecendo isso. Então, a minha mãe, quando eu disse para ela sobre o espiritismo, sobre os espíritos, por mais católica que ela me disse assim, ô minha filha, pede para Jesus tirar isso de você, reza para ele para arrancar esse negócio de você que você está no espírito. Aí eu falei, não, mãe, é o contrário. Eu tenho que agradecer a Jesus por isso. Ela falou, não, eu vou rezar muito, pedir para Nossa Senhora que passa na frente, como é que eles falam, né? Para tirar isso, né? Mas em nenhum momento eu agredi a minha mãe ou disse, não, mãe. Aí eu falei, tá, mãezinha, então a senhora reza para mim, tá? Tá bom, pode deixar. Porque eu iria estar forçando ela a crer em uma coisa que é tão importante para ela, como a Melvi colocou agora há pouco. Ela não tem paciência, né? Então, ela foi muito sincera, porque não adianta dizer, eu sou tão paciente, eu aguento tudo, e a pessoa depois, como o Jefferson disse, vai lá e espanca a família, os filhos, a mulher, o pai. Então, é muito melhor ser você mesma, né? E quando o outro ele está muito irritado, muito violento ou agressivo, o que você for falar com a pessoa, ela não vai entender. Vai ficar dois agressivos, dois violentos, e não vai dar nada bem. Então, você se cala, fica em silêncio. Só que naquela hora do silêncio, a pessoa diz, nossa, você está me fazendo de idiota? Nem me responde. Você continua em silêncio, porque realmente o silêncio é uma prece, como colocou o Jefferson, né? E eu vi aqui que Jesus disse que naquela época ele dizia, ponde vocês a caminho, que se Jesus voltasse hoje à Terra, ele não poderia mais dizer a seus apóstolos, né? Ponde-vos a caminho sem provisões. Porque se fosse aqui no Japão, ele ia ter que pegar Shinkansen, o trem-bala, os apóstolos não iam mais iam pegar um avião. Como seria? Eu estava refletindo, pensando isso, sabe, Jefferson? Porque
Naquela época, eles tinham que andar tanto, né? A cavalo, de burrinho, né? E levar provisões para os animais. Gente, hoje nós somos abençoados. Vocês já pararam para ver isso? A gente anda de táxi, a gente anda de ônibus, trem-bala, de avião, e a gente nem agradece o quanto que nós, hoje, apesar que o mundo está difícil, mas somos como tão avançados hoje. Mal andamos de bicicleta, né, para fazer um exercício. Então, naquela época, os apóstolos que chegavam nos lugares e diziam que a paz do Senhor esteja em esse lar. E hoje, você não vai chegar na casa da pessoa e dizer isso, tem muitas pessoas que falam, e nem fala de Deus, mas você pode falar no silêncio. E como a Milk disse, quando você pronuncia a paz do Senhor esteja em esse lar, se aquele lar não estiver receptivo, volta aquela paz para você, né? Então, naquela época, os apóstolos, Jesus estava mostrando que se aquela pessoa não te aceitar, não se irrite com elas, não amaldiçoeis, não a trateis mal, mas vão a buscar a quem entende, né? Mas que tem um pouquinho de compreensão. Acho que é isso, gente. Não sei se a Kira quer falar alguma coisa. Eh, lo que estaba viendo aquí, ¿no? Pues es, por ejemplo, la sociedad en sí, la mayoría, ¿no? Vivimos de las apariencias, ¿no? Queremos, o sea, estamos programados, porque yo pienso que sí somos programados para crear algo, por ejemplo, que no es. O sea, vivimos una ilusión y no una realidad, ¿no? Entonces, lo que intento hacer es conmigo, ¿no? O sea, poner todo lo que veo y aprender es conmigo, ¿no? Porque, o sea, vivimos una ilusión y yo tengo que darme cuenta de lo que estoy viendo, porque no nada es real en realidad, ¿no? Porque la verdad nos hará libres, ¿no? Pero en la sociedad que es un sistema, no, así tienes que vivir, así tienes que vestirte, la moda, el consumismo, ¿no? Entonces, yo no vivo mi vida, ¿no? O sea, la persona, yo pienso, por ejemplo, que existe el estrés, la depresión, porque nadie vive su vida, sino vivimos la vida como la sociedad dice que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, pienso yo, y yo, ¿cuándo voy a vivir, pensar como yo quiero, aceptarme como yo soy, ¿no? Sin ser señalado, o sea, no me tengo que preocupar por las opiniones de los demás, ¿no? Si son buenas, bien, si son malas, el problema es de ellos, ¿no? Entonces, yo tengo que ver, gracias al espiritismo que estoy estudiando, pero porque por medio de ella, ¿no? Que llegué, ¿no? Pero nada es por Se acaso, ¿no? vocês vissem o Akira antes, alguém falasse com ele na rua, ele era capaz de pular na rua e estrangular. Ele é muito... Nossa, mudou muito. Ele é impaciente. A Mel me falando, eu falei, olha, o Akira, Mel, se você vê como ele era impaciente, nervoso, irritado. Entonces, yo tengo que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, usualmente las personas, la educación que hay escolar es la competencia, ¿no? Porque le ponen notas, ¿verdad? Você va a la escuela y tienes que sacarte nota 10, pero si no te sacas nota 10 y a que no sacas nota 10 lo señalan, no, esa persona es bujo, le dicen, es bujo, no estudia, ¿no? Pero no es lo que él quiere, ¿no? En realidad, porque el sistema educativo nos enseña unas cosas que a veces nosotros no queremos, ¿no? Eh, y eso que yo pienso que lo que son es programas, ¿no? Entonces yo soy un poquito así medio rebelde, ¿no? Porque yo no acepto muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando me quieren imponer. Yo, espera ahí, un momento. A mí, no. No, por ejemplo, con la religión, así, no, que eso no, a veces ese es el demonio, el Satanás, así, y tienes que hacer esto porque si no, tú te vas a ir al infierno. Ah, ya. Y será santo todo usted, señor, ¿no? Pensaba yo, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Hay muchas cosas que yo tengo que percibir, darme cuenta. Y lo que no sé, estudiar, ¿no? El espiritismo lo que me hace es raciocinar sobre la vida como llevo, ¿no? Y las cosas que yo tengo que aceptar, ¿no? No juzgar, porque cuando yo juzgo a alguien, me estoy jugando a mí mismo la verdad, porque los defectos que yo veo en las otras personas son los defectos que tengo yo, porque cuando los veo en las otras personas resuenan en mí esos defectos. Entonces, si yo pienso, si esa persona tiene ese efecto y a mí me molesta, lo tengo yo. Y seguro que más que aquella persona, ¿no? Y la persona y el prójimo está ahí para darme cuenta, ¿no?
de eso, ¿no? Y me enganchó el espiritismo, en verdad, porque tiene mucho raciocinio, tiene mucha lógica, no es imposición, ¿no? O sea, el que quiere, va, ¿no? El que no quiere, también se la respeta, ¿no? Eu posso falar da sua mamãe? Ah, A mãe do Akira, ela veio ficar com a gente aqui uns tempos, mas é assim, aquela pessoa assim que ela é mais assim incrédula, né? Mas ela gosta de ouvir. E a gente começou a falar para ela, porque ela já está com 83 anos, sobre o espiritismo, a vida futura, após a morte, de pouquinhos, né? E aí, no dia que a irmã veio buscar para ficar na casa da irmã, o Akira foi e falou um monte de coisa para ela sobre os espíritos, porque ele queria explicar para ela, né? E aí a irmã dele ligou brava, uma fera, com o Akira, dizendo: olha, não esteja falando de espírito para a mamãe. Ela não quer ir mais na sua casa, que tem medo dos espíritos. Né, amor? Então, eu achei engraçado, porque realmente, conforme o que você falar para uma pessoa que não aceita, ou como ela falou do cabeleireiro, né, que o cara é outra religião, as pessoas realmente podem ficar muito bravas e podem ficar até contra, né? Então, lembrei ele falando isso agora. Bom, gente, ó, não sei se está na hora já em cima, né? Passamos la Não, palabra. tranquilo, Neide. Preocupa com o tempo, não. Preocupa com o tempo, não. A gente tá bem tranquilo e obrigado pela contribuição, né? A Kira-san sempre traz um tom bem legal para trazer. Eu não conhecia esse lado da Kira que você está falando aí, que ele era nervoso, porque toda vez que ele está falando, eu começo a rir, porque ele conta umas histórias, eu falo assim, gente, isso aí que a Kira está falando acontece com a gente toda hora. Então, assim, o Akira é um cara especial. Obrigado, Akira, por participar com a gente. E eu peguei um gancho aí no que vocês estavam falando, que, assim, a gente não quer dizer que a gente não precisa defender o espiritismo, a gente precisa defender o espiritismo, né? A gente precisa difundir o espiritismo e divulgar, porque o que a gente não conhece, a gente tem medo. Então, o que o pessoal geralmente tem com a doutrina é o medo do desconhecido. Só que a gente tem que definir também se isso vai ser bom para mim ou não. Porque se eu entro numa discussão com a outra pessoa para tentar defender o espiritismo, está sendo bom para mim? Às vezes não. Às vezes não. Então, acontece muito, eu sou muito convidado, como eu falo bastante, eu sou muito convidado para ir em não vou falar outras religiões, não, porque o espiritismo não é religião, o espiritismo é doutrina. Tem a parte religiosa do religare, tem a filosofia e a ciência. Então, assim, eu sou convidado por denominações religiosas, para vamos lá falar um dia na comunidade, nos encontros que a gente faz, e eu vou. E aí as pessoas chegam em mim e falam assim, ó, nossa, você nem parece que é espírita. Eu falo, por que quando parece que é espírita? Não, porque você não fala coisa errada. Mas lá no centro a gente não fala coisa errada. Aí outros falam, não, é porque, assim, em momento nenhum você falou de reencarnação, porque a gente não acredita em reencarnação. Eu falei, não, justamente porque eu sei que vocês não acreditam, não adianta eu falar. Porque se você não acredita, o que adianta eu falar? Eu chegar numa criança que não acredita mais no Papai Noel e falar que o Papai Noel vai trazer presente. Ela sabe que é o pai mais a mãe dela que compra. Ela vai falar para mim assim, a criança que já não acredita no Papai Noel, fala, tio, você é muito bobo, não existe Papai Noel. Da mesma forma que se eu chegar para uma criança que acredita no Papai Noel e falar assim, ó, seu pai que comprou o presente, ela vai falar assim, não, foi Papai Noel que trouxe. Então a gente precisa entender o que o outro acredita e deixar e tá tudo bem. Ele acredita, ótimo. Se ele chega igual a Neide falou, né, o Akira falou, né, chega na gente e fala assim, não, isso aí é coisa do demônio. Beleza. Um dia me falaram assim, ó, mas você vai continuar acreditando no demônio depois de tudo que eu te falei? Aí eu só respondi assim, ó, não, enquanto ele pedir para eu fazer caridade, eu vou. Enquanto ele pedir para eu fazer o bem, eu continuo. O dia que ele pedir para eu fazer uma coisa errada, aí eu paro na hora. Te dou certeza, te procuro, te ligo. Porque não adianta a gente ficar discutindo, é bobeira mesmo, a gente perde o tempo. E a gente eu conheço pelo menos, muito mais espíritas fora do centro do que dentro do centro. Porque talvez as pessoas estão ali sentadas no banco ouvindo a palestra, só estão ali, mas não praticam. E às vezes uma pessoa que nem na igreja vai, que não acredita em Deus, que não acredita em reencarnação, está ali fazendo sopa, está entregando cesta básica, está atendendo os homeless, os velhinhos nos asilos, está ajudando e contribuindo, está fazendo a caridade, está sendo muito mais cristão do que muitos cristãos. Então,
para a gente continuar. Acho que só falta a Maria. Maria, você quer falar? O Adalberto hoje está em viagem. Senão a gente já vai para a sequência. Tá, vou entender que a gente já pode prosseguir, a gente já são 9. Então, fechando o tema de hoje, a gente tem esse ensinamento maravilhoso, a presença de cada um aqui que falou, que está aqui presente, trazendo a sua contribuição, que é maravilhosa, a gente ama vocês, né? E você que está nos assistindo também, a gente te ama. E quem quiser participar um dia aqui ao vivo, é só falar aí nos comentários, eu quero participar com vocês, pode vir, são todos muito bem convidados. A gente tem tantas pessoas que chegaram aqui nesse grupo, como eu, que foi um convidando o outro, porque eu não estou no Japão, e estou participando do grupo do Japão, e é uma alegria poder ver todo mundo aqui, poder ver bem, a Melvi hoje, que tá já quase 100%, né, Melvi? Já tá falando aqui com a gente numa alegria danada, a Neide também, que está aqui hoje, né, já totalmente recuperada, vou falar que tá totalmente, porque já tá com a carinha tão boa, né, e a gente torcendo, é a nossa família, então, não precisa ficar perdendo tempo com quem não gosta da gente. É simplesmente não carregar o rancor. É o que a Mel falou. Eu não vou perder tempo, já não gosto, pronto. Mas é que eu não carregue aquilo comigo. Porque se eu ficar tentando, eu vou carregar um negócio ruim, vou ficar pesado. Então deixa para lá. Amar os inimigos não quer dizer que eu tenho que colocar eles na mesa do jantar. É o que a Eliana falou, eu deixo a mesa vazia, mas é não carregar isso no meu coração. É não ficar remoendo, nossa, a Melvi fez aquilo para mim, nossa, a Melvi é terrível, para que ela me fez? Para quê? Para quê? Tem aquela história, né? O que apanhou nunca esquece. É claro, porque o que bateu não tá nem aí. Ele não vive com aquilo, você fica amargurado aí porque apanhou. Então, olha que alegria um grupo desse. Cada um num canto do planeta. Milhares de quilômetros de distância. Horas de diferença. Eu tô aqui, são 9h06 da manhã, a Miyuki tá lá, são 9h06 da noite. O meu sábado tá começando, o dela acabou. E mesmo assim a gente tá aqui, feliz por estar do lado um do outro. Feliz por conhecer um ao outro, ter afinidade. É o que a Miyuki falou, é coisa de outra vida. Se vocês verem o presente que a Miyuki me deu, me mandou aqui para mim via correio quando ela esteve no Brasil, você não calcula. Fez uma felicidade danada aqui em casa. Mas é isso, pessoal. Que alegria poder estudar e terminar esse capítulo com vocês. Vamos para a vibração e depois da prece final, e depois da prece final eu conto como é que vai ser o sábado que vem. Então, fechemos mais uma vez os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, deixemos que essa energia que foi se acumulando aqui dentro de nós e que a gente recebeu do mais alto durante esse estudo, que agora ela, já que se multiplicou tanto, que ela vá subindo do nosso coração para a nossa cabeça, aqui na região do nosso coronário, ela vai se formando, continuando a multiplicar, e agora ela parte para o céu, como se fosse um feixe de luz que sobe, 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 até a gente está custando ver ela mais. Nesse momento é que ela vai se encontrando com a energia de cada um que está vibrando nesse momento. E ela vai se espalhando sobre toda a Terra, como se formasse um véu, um manto, que cobre todo esse nosso planeta. E agora que ela se encontrou, ela ganha muito mais forças, porque é a energia minha, da Eliana, da Maria, da Mel, da Neide, da Akira, da Miyuki, do Adalberto, do Henrique, da Alice, do Valmir, por aí vai. É a energia de cada um que está conectado aqui agora, é a sua energia, que se encontrou com a minha, e agora ela ganhou tanta força que ela abraça todo esse nosso planeta, porque ela também encontrou a energia do Cristo, encontrou a energia de Deus, e agora ela cai sobre esse nosso planeta como uma chuva, gotinha a gotinha de luz, iluminando cada canto, encontrando aquele que sofre, que chora, que tem dores, sejam elas físicas ou psicológicas, sejam elas do corpo ou do espírito, encontrando um morador de rua ou homeless, que nesse momento sente frio, fome, sede, encontrando os velhinhos nos asilos, que talvez não tenham mais os dentes ali por perto para abraçar, encontrando aqueles que sofrem adoentados, acamados nos hospitais, em suas casas.
encontrando as criancinhas nos orfanatos, encontrando aquele que precisa, trazendo o consolo necessário, o remédio que cura a dor do corpo, mas também cura a dor do espírito. Mesmo aquele que não está apto ou não quer receber, aquela gotinha de chuva cai sobre ele e abranda um pouquinho o que ele sente, mesmo que ele não perceba. Mas essas gotinhas também caem sobre aqueles obreiros que trabalham na seara do Cristo, aqueles que levam o de comer a quem não tem, aos moradores de rua, aqueles que cuidam dos vovozinhos nos asilos, das crianças nos orfanatos, dos doentes nos hospitais, aqueles que levam a boa nova, o Cristo aos corações. Eles também recebem essa força para continuarem assim fazendo. Essa luz alcança inclusive as regiões mais obscuras, as regiões mais lamaçais dos abismos do umbral. Essa luz alcança e nos ouve neste momento, sem talvez entender o que está acontecendo, mas o conforto é perceptível, porque essa energia alcança cada coração a esse planeta ligado. Vibremos por nossas famílias, por nossos amigos, mas principalmente vibremos por nossos inimigos, que eles não tenham influência sobre o nosso eu, que eles não tenham força sobre nossas vidas, e que por fim eles percebam o caminho e melhorem. Vibremos por nós mesmos, para que possamos vencer as nossas más inclinações, para que possamos ter forças para continuar estudando e nos aprimorando. Vibremos por todos. Vibremos hoje, especialmente que está aqui pela Melvi e a Neide, que estão aí em processo, né? Finalzinho de recuperação, mas vibremos por elas, pelo amor que temos por elas. Vibremos por cada enfermo. Vibremos por nossas vidas, por nossa semana, para que tenhamos força para estar aqui no próximo sábado. E vibremos por nossa irmã Eliana, que nos fará a prece de encerramento do nosso encontro de hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a espiritualidade amiga que nos acompanha todos os sábados, agradecendo aos irmãos encarnados e desencarnados que nos reunimos nesta sala virtual. E a cada sábado temos a oportunidade de nos melhorarmos. Estamos exercendo a nossa reforma íntima. A cada estudo que temos essa é tão gratificante que nos traz os ensinamentos e o aprendizado tão necessário para que possamos continuar nesta jornada, que ainda é uma caminhada longa para nosso aprimoramento. Só agradecemos a todos, sem exceção, por esta oportunidade tão gratificante para nos aprimorarmos e melhorarmos. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado pela presença de cada um aqui conectado com a gente, participando, fazendo esse encontro mais bonito. E na semana que vem, nosso convite, mesmo horário, como diria a Milk, né? Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, mesmo dia. Capítulo 26, a gente abre Dê de graça, Dê de graça. Opa, travei. Dá de graça o que de graças recebei. E aí, você que está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, está super convidado para estar presente com a gente, para abrir mais esse capítulo do Evangelho, para estudar com a gente. Quer participar aqui ao vivo? Vem. Eu quero ir, mas eu tenho vergonha, não quero falar. Vem assim mesmo. Eu quero ir, mas eu quero falar 1 hora. Vem também. Participa com a gente, que cada um que aqui está, como eu disse, faz parte da nossa família, a gente carrega no coração e a gente ama muito.
né? A gente ama muito cada um de vocês. Então, fiquem todos convidados, obrigado pela presença de cada um. Quem estiver lá em Suzuka, né, o próximo a Suzuka, a gente faz esse encontro também presencial lá com a Alice, então também super convidado. Beijo a cada um nos seus corações e até nosso próximo encontro, se Deus quiser.